Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. Estamos aqui hoje no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, na cidade de Campinas, São Paulo. E em uma parceria com o Agarac Brasil, com o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, estamos aqui gravando alguns episódios, desse videocast, do podcast, com alguns conteúdos específicos e de extrema importância dentro da área de manejo de plantas daninhas, ou dentro da ciência das plantas daninhas. E lembrando, então, que esse podcast tem o apoio do Agarac, do Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, do Método Sem Mato, e também tem o apoio da PROEST, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o professor Pedro Cristofoletti, que é o nosso convidado aqui especial para debater esse tema de hoje. E também nós estamos recebendo aqui o Murilo Bagata, que vai discutir com a gente também esse episódio. De antemão, muito obrigado, professor Pedro, muito obrigado, Murilo. Em breve eu vou pedir vocês para se apresentarem aqui para os nossos telespectadores, Claro. E nós vamos debater aqui hoje um assunto muito importante, que é novos mecanismos de ação de herbicidas, Então a gente está passando aí vamos chamar por esse período de turbulência, quando a gente fala em resistência, quando a gente fala em necessidade de novas moléculas, e mais do que novas moléculas, novos mecanismos de ação, para a gente mitigar esses efeitos que a gente tem. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. De antemão, muito obrigado aí pela presença de vocês. E lembrando, que o nosso podcast ele está nos principais agregadores de podcast. Então quem quiser ouvir a gente pode ir lá nos principais agregadores. E também estamos com esses episódios aqui disponibilizados no YouTube. Então quem quiser, que estiver nos ouvindo pelo streaming, pode ir lá no YouTube, acessar o nosso canal do MIPD 47 e curtir, compartilhar, para a gente poder levar a informação aí para mais pessoas, para mais produtores, para mais técnicos. Bom, vamos lá, Vamos deixar de conversa fiada. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor, para quem ainda não conhece. Imagino que pouquíssimas pessoas não conhecem, Mas, por favor, professor Pedro, Murilo, por favor. Fica à vontade, professor. Obrigado, Murilo. Então, vamos começar. Muitas pessoas não nos conhecem, mas o MIPD 47 é ouvido por muitas pessoas, não só pessoas da área, Então, em primeiro lugar, eu parabenizo o Haroldo e todas as pessoas que são responsáveis pela organização do MIPD 47, que tem uma função principalmente educativa, pelos podcasts que vocês apresentam. Bem, eu fui docente da Exalc, tenho graduação em agronomia, mestrado no Brasil, doutorado no exterior. Trabalhei 30 anos na Exalc como docente e me aposentei em 2018 e atualmente tenho uma empresa de consultoria, pesquisa e treinamento que se chama Herbitech. E aí estamos extremamente satisfeitos aí pelo convite para apresentar aqui, ou para participar, melhor dizendo, desse podcast. Se aposentou, mas não parou, professor? Continua muito ativo, A gente segue você aí nas redes sociais também, acompanha os trabalhos belíssimos que são realizados aí por você. A gente fica muito grato em tê-lo aqui. É interessante, Haroldo, porque quando eu estava na universidade, a gente falava, nossa, esse chefe do departamento, é chato, manda a gente trabalhar, Agora eu sou o chefe próprio e agora eu falo, esse chefe fanático, que pede para trabalhar de noite, não tem hora, levanta 5 da manhã, tem que acordar cedo. Então, ser chefe de si próprio é trabalhar mais do que na universidade. Legal, professor. Parabéns aí. Murilo, se apresenta para a gente, por favor. Claro, meu nome é Murilo Bagata. Primeiro eu queria agradecer, te parabenizar, por essa iniciativa do MIPD 47. Como o professor já comentou, é extremamente importante para difundir todo o conhecimento. E eu acredito que essa parceria que a gente tem entre a Agarac e MIPD 47 ajuda mais ainda para a gente... Um dos pilares nosso dentro do Agarac é difundir a informação. Então, levar essa informação para as pessoas o máximo que a gente consegue. Então,
te agradeço por essa iniciativa do MIPD 47 e também pela parceria que a gente tem junto. Dentro do Agarac, eu estou desde 2018, hoje eu estou dentro da posição de tesoureiro do Agarac, mas também trabalho na FMC, então sou agrônomo, me formei em 2013, fiz o mestrado, me formei na Unesp de Botucatu, depois fiz o mestrado lá na Exalc, junto com o professor Ricardo Vitória, e trabalho na FMC desde então, e hoje estou na posição de gerente técnico para a América Latina de herbicidas. Perfeito. Então nós temos aqui duas expertises aqui, né, no nosso tema aqui de debate, né? E o nosso tema são novos mecanismos de ação, né? Novos herbicidas, novos mecanismos de ação. E já fiz um preâmbulo inicial aqui falando da importância de novos produtos e principalmente novos mecanismos de ação. Mas vamos lá, professor Pedro, essa primeira pergunta vai para o senhor. Primeira pergunta da prova, né? Da nossa prova de agora daninha. que eu vou ser arguído. Vai ser arguído, O que é mecanismo de ação de herbicidas, professor? Eu queria ouvir isso do professor Cristofoletti. Bacana. Importante a gente diferenciar 3 terminologias: mecanismo de ação, modo de ação e sítio de ação. São 3 definições muito importantes que a gente precisa diferenciar. O sítio de ação é exatamente o local onde o herbicida atua bioquimicamente. Por exemplo, ele atua num determinado ponto da enzima. Esse é o sítio de ação, né? Agora, o mecanismo de ação, ele é correspondente ao processo metabólico envolvido onde ele atua no sítio de ação. Por exemplo, o glifosato, que é mais conhecido, ele atua no mecanismo de ação que é inibição da síntese de aminoácidos aromáticos, né, que é a fenilalanina, tirosina e triptofano. E o modo de ação, ele compreende todas as etapas do herbicida, desde o contato da planta até a chegada no sítio de ação. Então, resumindo, modo de ação é absorção, translocação e o mecanismo de ação. O mecanismo de ação é o processo metabólico afetado e sítio de ação é o local específico onde o herbicida acopla para exercer a sua ação. Perfeito, professor. Então, de posse desse conceito, desses conceitos, né, nós vamos seguir então aqui no nosso caminho, né, entender e por que, né, que é importante desenvolver novos mecanismos de ação de herbicidas, pensando no nosso cenário, né, atual. Legal. Vou falar a minha opinião aqui inicialmente. Por favor, né? Depois o Murilo completa. No passado, né, os primeiros herbicidas que foram liberados aconteceu na década principalmente de 70, 60, né? O primeiro herbicida liberado foi o 2,4-D em 1958. E aí houve uma fase realmente de muitas descobertas, né, a era química, onde surgiram inúmeros herbicidas. Mas, a partir da década de 80, né, as opções de desenvolvimento de novos produtos já se esgotaram nos sistemas antigos de desenvolvimento de novos produtos. Então, a partir da década de 80, interrompeu-se o desenvolvimento de novas moléculas. E daí, na década de 90, 95 nos Estados Unidos e 2005, se eu não me engano, no Brasil, surgiram as culturas transgênicas, onde o interesse das empresas em desenvolvimento de novos mecanismos de ação terminou. Porém, com o desenvolvimento de plantas daninhas resistentes a herbicidas, houve a necessidade de nós voltarmos, né, ou as empresas voltarem a se dedicarem a novos mecanismos de ação. Então, a importância é fundamental, principalmente para resolver os problemas de resistência de plantas daninhas que nós temos na atualidade, principalmente ao glifosato. Perfeito. Murilo, por favor, quer complementar? Sim, e eu, em linha com o que o Pedro comentou, então, para todo manejo de resistência, quando a gente pensa já os mecanismos de ação que a gente já tem, novos mecanismos de ação são muito importantes para a gente conseguir tirar essa pressão do que a gente já tem no mercado hoje, que é extremamente importante. A gente vai passar por uma fase que a gente tem que aprender a usar os herbicidas que a gente já tem no mercado, otimizar esses herbicidas, pensando em formulação. Aí a gente tem vários caminhos que a gente pode pensar,
mas também os novos mecanismos de ação, eles vêm para atender uma nova demanda que a gente tem de sustentabilidade. Então, se a gente pensar perfil toxicológico, redução de dose, ser mais específico, tudo isso, a parte de seletividade, ela vem com os novos mecanismos de ação. Então, a gente vinha com herbicidas com altas doses e com perfil toxicológico. Vários deles já foram banidos, a gente não tem mais no mercado. Então, essa nova geração de herbicidas vem para atender uma nova demanda que a gente tem do ponto de sustentabilidade. Perfeito. Então, esse é um ponto bem importante também que a gente tem que ressaltar. Perfeito. Ô professor Pedro, você, na sua resposta, você começou falando ali uma timeline, né, do discovery aí das moléculas, né? Certo. A gente teve um apagão aí na década de 90, né, de novos produtos, novos mecanismos de ação também. Mas fala pra gente como que foi esse início aí, década de 60, glifosato ali na década de 60. Como que foi esse histórico, essa evolução de novos produtos? Perfeito. Então, o primeiro produto a ser lançado no mercado foi o 2,4-D, né? Ele era um produto hormonal e aí descobriu-se, né, que ele tinha ação herbicida a ser utilizados em altas doses. E aí começou a era dos herbicidas orgânicos, né? Antes disso só existiam os herbicidas inorgânicos. E aí houve a descoberta principalmente do grupo das triazinas, né? Que é a atrazina, etc. E aí abriu, né, o leque para a era das descobertas de herbicida. Então surgiram aí os inibidores da CCase. Uma grande evolução foi o inibidor da LS. O inibidor da LS foi descoberto também final da década de 70. Introduziu na agricultura uma coisa muito importante, né, que você comentou sobre as novas questões de toxicologia, que é baixa dose. Exato. A LS foi uma revolução. E daí, no final da década de 70, de um produto descoberto em 1958, surgiu o glifosato, né? O glifosato, como a gente sabe, é uma molécula de extrema importância. E aí... Mas as coisas depois elas foram evoluindo, principalmente no aspecto regulatório, né? Hoje, só para você ter uma ideia, se a gente colocasse o glifosato hoje num processo de discovery, ele seria descartado pela questão da dose, exato, pela questão da toxicologia e outros processos. Então, a partir da década de 80, as coisas ficaram muito caras para se desenvolver um produto que era melhor do que já existia, né? Então, por isso que houve essa parada, essa interrupção no desenvolvimento de novas moléculas. Perfeito. Mas não pararam de estudar, não pense que pararam. É que foram descobertas muitas moléculas, mas nenhuma atendia o perfil toxicológico e a melhoria de eficácia em relação às moléculas antigas. Então, por isso que deu aquele blackout. Mas hoje, né, depois o Matheus pode comentar, existe uma nova sistemática de discovery, um novo procedimento que abriu novamente a possibilidade para novos mecanismos de ação. E nós temos ainda os produtos, né, da década de 40, lá o 2,4-D ainda, né, com nova roupagem, né, mas o glifosato ainda é muito atual, né, muitos produtos ainda desse período, né, que ainda são utilizados hoje, né. Verdade. Muitos com nova roupagem, mas ainda são aqueles produtos lá da década de 60, 70, 80, né? Então, acho essa necessidade, sim, de novos produtos. Murilo, quer complementar, por favor? Sim, se a gente pensar, o professor trouxe um bom contexto, né? A gente vinha ali desde a década de 40 até 80 com... Pelo menos a média que a gente tinha era de a cada 2 a 3 anos a gente tinha um novo modo de ação sendo descoberto, né? E o professor também veio com a vinda do glifosato e as culturas resistentes ao glifosato, era difícil para as empresas pensarem em algo, como estava fácil para o agricultor, por um tempo resolveu todos os problemas que eles tinham, né? Então a aplicação do glifosato em pós com uma cultura que tem a tolerância ao glifosato resolveu o problema por muito tempo. Então, como o processo de discovery dentro de uma empresa, depois a gente pode comentar um pouco mais questão de números, ele é muito caro. Como não tinha um mercado, não tinha essa demanda de mercado, todas as empresas elas pararam de colocar dinheiro, pararam de explorar novos herbicidas, porque não tinha mais essa necessidade por um tempo, né? E aí a gente fica um período desde a década de 80 até agora, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que tem a descoberta de um novo mecanismo de ação que veio pela FMC. A gente pode falar depois um pouquinho mais do Tetflupirolimet. Ficou um lapso aí de mais de 3 décadas sem nenhum novo modo de ação.
Porque esse processo de descobrimento de novas moléculas não é algo que a gente consegue retomar de um dia para o outro e a gente consegue descobrir um novo... A gente tem que pensar em duas coisas, né? A gente tem que descobrir um novo ingrediente ativo e descobrir um novo modo de ação. Então, ele tem que... E você não descobre logo no início, quando você acha aquele composto, você já não sabe se ele... Não tem essa certeza se ele é um novo mecanismo de ação ou não. Isso vem logo após. Então, é algo que a gente brinca que tem que manter a fornalha sempre colocando lenha lá para você poder, em questão de 10, 12 anos, descobrir alguma coisa nova. E a gente passou por um período que não foi investido por tanto tempo. E se a gente pensar, eram poucas empresas que trabalhavam com a área de discovery. E nesse meio tempo a gente ainda teve fusões, aquisições, então a gente diminuiu ainda mais esse número. Então por isso que a gente tem essa demora e agora a gente espera que tenham mais novos mecanismos de ação sendo descobertos ao longo dos anos. Legal, legal. Então vocês trouxeram aqui 2 pontos importantes, né? Que essa dificuldade de encontrar novos produtos que tivessem uma eficácia igual ou melhor aos que já tinham, né? Com um perfil toxicológico melhor, igual ou melhor, né? Com ponto ainda, com a parte de custo. Com a parte esqueceu. De custo. Não adianta a gente encontrar alguma coisa que é novo, totalmente novo, mas não atenda a parte de custo. Se a gente pensar, a gente já tem mecanismos de ação, então sempre vai ter esse comparativo. Como é que ele se compara com o que a gente tem no mercado? Então, para aquele mercado, ele tem que ter um custo, e a gente fala a parte de síntese, de formulação, que pelo menos está equivalente ao que a gente já tem hoje. Mas não pensem que as inovações pararam. Né? Ou pararam, pelo contrário, né? Pelo contrário, professor? Esses produtos antigos, né? Os velhinhos, né? Às vezes eles vêm no Back to the Future, né? Voltam. Como? Mudando principalmente a tecnologia da formulação e tecnologias diversas que melhoram a performance do produto. Então, hoje a gente tem, né, eu acredito que a FMC é uma das pioneiras nesse processo, microencapsulação, mudança de formulação, onde a eficácia, a performance do produto, a seletividade e até o perfil toxicológico melhoram. Exato. Então, as empresas não pararam. E aí começa a reaparecer, né? O Back to the Future, que já foi aí um slogan de alguns produtos em congressos passados, a volta dos que não foram. As voltas dos que não foram. Bacana. Mas, e aí agora a gente então entendendo essa necessidade de novos mecanismos de ação, né? O que se espera de novos produtos, de novos mecanismos de ação, na verdade vem aquela dúvida, né? Quais são hoje as principais limitações, não de todos, mas de alguns importantes produtos que a gente tem, né? E que, de certa forma, essa limitação força, né, o surgimento aí, ou a busca por novos produtos. O que a gente tem hoje dentro desse contexto aí? Se a gente pudesse falar de limitação, né? Posso começar? Eu não vejo tanto como mais a parte de resistência, para mim, hoje seria uma limitação. Então, assim, se a gente pensar do que a gente já comentou da parte do glifosato, o que impulsionou as empresas a voltarem a ter todo o processo de discovery e olhar de novo, às vezes até para herbicidas que já tinham sido olhados, então componentes que ela já tinha olhado lá no passado e ela começa a olhar para eles novamente, é toda a parte de resistência. Então, nesse mercado, a resistência, principalmente ao glifosato, foi um grande impulsionador para a gente começar a voltar a olhar para novos mecanismos de ação. E eu não veria que a gente tem hoje limitações. Eu acho que cada produto, cada mecanismo de ação desempenha um papel muito importante dentro do manejo. Então, a gente vai passar por esse processo, está passando agora, de olhar para o que a gente já tem e como é que a gente pode otimizar. Então, eu não veria que a gente tem limitações, mas sim que tem que aprender, descobrir como é que a gente usa melhor esses mecanismos. Ô Murilo, então assim, pelo que você falou e o que o professor Pedro já comentou também, o glifosato ele está nos dois lados, nos dois vértices, né? Lá atrás ele foi um agente que limitou ali a descoberta de novos produtos, né? E hoje, por causa da resistência ao glifosato, ele está impulsionando, né? Exatamente, fazendo o papel ao contrário, né? Só adicionando, perfeito essa colocação, mas um dos fatores que limitou e está limitando talvez ainda o maior desenvolvimento de novos mecanismos de ação é a prioridade de investimento das empresas, que é uma coisa óbvia. A empresa ela acaba investindo naquilo que traz mais retorno. Então, na atualidade, o investimento em culturas transgênicas resistentes aos herbicidas traz um retorno financeiro ao investimento num prazo mais curto e com menor investimento. Então,
essa era dos últimos 10 anos, e acredito que vai continuar nos próximos, talvez, 5 a 10 anos, o investimento das empresas em culturas transgênicas resistentes aos herbicidas que já estão no passado, acabou sendo uma forma, né, outro fator importante, fator, né, professor? importante. Mas a biotecnologia ela veio nesse caminho, né? Então, algumas empresas elas têm um viés muito voltado para culturas transgênicas. Agora, outras empresas, como por exemplo a própria FMC, ela tem um viés mais químico. Então, ela continuou investindo e hoje talvez é uma das empresas que mais tem produtos no pipeline para lançamento, né? Perfeito. Ô Murilo, e aí eu vou direcionar essa pergunta especificamente aqui a você, e depois o Pedro também, como um profundo conhecedor que do tema, pode contribuir. Como que o Agarac tem trabalhado, né, nesse sentido de impulsionar ou de proporcionar condições aí, né? Na pesquisa eu acho que não, né? Porque aí é muito de cada empresa, né? Mas de um foco mais coletivo, assim, de trabalho. Como que o Agarac tem... Eu acredito que o papel do Agarac, ele vem... A gente não consegue via Agarac, tá mais ligado à parte de manejo de resistência, né? Como é que a gente pode mitigar isso, mas os novos mecanismos de ação vão ser algo que vai facilitar a vida do Agarac. Então, quando a gente começa a ter novos mecanismos de ação, fica mais fácil a gente posicionar e ter alternativas de como tirar a pressão de seleção em cima do que a gente já tem. Então, a gente vai falar do tetflupirolimet. Então, ele vem muito em linha, por exemplo, um herbicida pré-emergente que consegue tirar um pouco a pressão de seleção do que a gente tem em pós. Então, eu vejo mais do lado oposto. Então, é a gente entregar como empresa, como companhia, mais opções de manejo para o agricultor, o que facilita, por exemplo, uma recomendação do Agarac quando a gente lança lá para as culturas, quais são os possíveis rotações que a gente pode ter, colocar mais um mecanismo de ação lá como um possível herbicida para ser rotacionado. Perfeito. E como consultor, né, professor? Claro. Ter essas opções. Eu né? acho bacana. Eu acho que a função principal do Agarac, apenas falando de uma outra forma, ela é uma função mais de stewardship. É uma função de falar para o produtor ter uma atuação responsável. E atuação responsável, stewardship, não depende de uma empresa. Você falar para o produtor que a principal forma de manejo ou prevenção da resistência é você empregar a diversidade de manejo, ela serve para todas as empresas, porque está protegendo o produto de todas as empresas. Então, a função do Agarac, né, que é um comitê de ação, né, de melhorias e de evitar o problema da resistência, ela é fundamental. Ela junta as forças de todas as empresas, sem especificamente valorizar nenhuma tecnologia, em prol do agricultor, que é isso que ele precisa. Ele precisa de ações que ele fala, olha, independente do produto que eu uso, eu tenho que atuar responsavelmente, porque senão nós vamos perder as nossas ferramentas, né? É isso aí, é muito tempo e muito dinheiro investido, e a gente sempre fala dentro das companhias e dentro do Agarac. O nosso papel é manter a longevidade dos ativos, porque nada adianta a gente lançar um ativo novo, um novo mecanismo de ação, e colocar tanta pressão de seleção nele, então uso repetitivo, sem trocar, sem rotacionar, que esse ativo, esse novo mecanismo de ação vai durar pouco tempo no mercado. Perfeito. Então aí a gente falhou como companhia e falhou como Agarac também. Então Perfeito. Esse papel que o professor trouxe de ser bem essa parte de stewardship, como melhorar a longevidade, como garantir que ele vai funcionar por mais tempo, trazendo essa nova opção pro agricultor. Ô Murilo, você iniciou falando aí um pouquinho de custo, né? Que é um gargalo aí de novas moléculas, né? Mas tem mais desafios, além de você produzir um produto de baixo custo? Quais seriam hoje os principais desafios aí da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos? Perfeito. Eu vou trazer então mais uma noção das companhias, né? Então, na questão de custo, hoje ela é um grande limitador. Se a gente pensar para desenvolver uma nova molécula, varia de 200 a 300 milhões de dólares para a gente desenvolver ela. O tempo para você, depois que você descobriu uma nova molécula, gastou todo esse dinheiro, o tempo que você leva toda essa fase varia de 8 a 12 anos para você trazer essa molécula. Então, você
investe de 200 a 300 milhões de dólares e você só começa a ver o retorno desse investimento depois de 8 a 12 anos. Então, o professor trouxe bem, o investimento em biotecnologias é muito mais rápido. Às vezes, em 4, 5 anos, a gente já consegue ter esse retorno do que foi investido. E depois a gente pode comentar um pouquinho também das técnicas que a gente pode ter para encontrar novos mecanismos, novos herbicidas, né, novos ativos, mas a média que a gente tem hoje como companhia, como todas as companhias, né, não falando só da FMC, é a cada 100 mil compostos que a gente analisa, que a gente faz o processo de discovery, a gente encontra um. Então é algo muito caro e muito demorado e muito trabalhoso de se encontrar. E não é, às vezes você encontra essa única molécula, mas ela não tem um perfil toxicológico bom, ela não atende a demanda, ela não tem custo, então você pode, ao longo do tempo também, encontrou aquela molécula, mas acaba descartando ela, bola para frente e vamos encontrar uma nova. Então tem todo esse desafio de como encontrar. E a parte de regulatório, toxicologia, resíduo, é uma das partes mais caras dentro desse processo. Perfeito. Ô professor, e só complementando a pergunta que eu fiz com o Murilo, e aí eu já emendo uma outra, que aí você faz um resumo. Pensando aí em biotecnologias, né? A química que você falou, né? Que é uma empresa, por exemplo, citou o caso da FMC, que é uma empresa mais química, né? Como que a biotecnologia e a química avançada, digamos assim, tem contribuído, né? Não, eu acho que são tecnologias complementares. Eu comentei que hoje é mais econômico, né, para a empresa seguir o caminho, às vezes, da biotecnologia, né? Porque hoje, falando de forma prática, né, se você vai plantar 1 hectare de uma variedade de alta tecnologia, o retorno financeiro para quem disponibiliza a tecnologia é muito maior do que você tratar 1 hectare de herbicida. Então, é evidente que é muito mais atrativo, né? Mas, hoje, a gente consegue variedades, né, de culturas resistentes a diversos herbicidas, né, estaqueando vários tipos de transgenia que dá resistência. E até no congresso passado de plantas daninhas, um palestrante comentou que nós vamos ter, provavelmente num futuro não muito distante, uma planta resistente a estaqueado todos os genes de transgenia na mesma planta, resistência a protóx, glifosato, a CCase e assim por diante, né? Então, isso é uma possibilidade que viabiliza, né, a gente utilizar os antigos produtos. E também uma coisa bacana, complementando a resposta, é que, assim, hoje as empresas elas estão investindo em novos herbicidas de uma forma mais direcionada. Antigamente, pegava produto farmacêutico, veterinário e via ver se servia como herbicida. Então, na aleatoriedade, você conseguia descobrir um produto. Agora, hoje não. A química tem condições de interagir com os problemas da atualidade, principalmente de resistência, e tentar desenvolver uma nova molécula, que não precisa ser um novo mecanismo de ação, pode ser uma molécula dos mecanismos já existentes, mas que tem a possibilidade de resolver um problema atual, inclusive problemas regionais. Exato. Antigamente, ninguém desenvolvia uma molécula para um problema do Brasil, desenvolvia para um problema da soja no mundo. E isso é uma mudança. Esses produtos para o Brasil, né? E tentava adaptar. Isso. Né? E hoje, né, a gente vê a preocupação, né, das empresas em falar, nossa, o problema no Brasil lá é o pé de galinha, né, que todo mundo fala aí, resistente com esse tipo de mutação. Vamos tentar desenvolver um produto que economicamente compensa, né? Exato. Então houve uma evolução muito grande, né, na indústria, na química, né? Eu posso trazer um pouquinho como é que as empresas normalmente procuram por novos ativos. Então, basicamente, a gente tem 3 processos que a gente pode usar para a descoberta de novos ativos. O primeiro deles é o que o professor Pedro já bem disse, que é compra ativos da indústria farmacêutica, de tudo, deixa dentro lá do seu banco, a gente chama de biblioteca, escolhe alguns e começa a testar. A gente fala que é tentativa e erro. Esse é o que demora mais, é o mais
você começa a testar tudo e vê se ele tem perfil, e aí você não sabe se testa como herbicida, como inseticida e fungicida. O outro processo que a gente vê bastante é, a partir do momento que uma empresa descobre algo novo, não sei se vocês já repararam, mas depois de um tempo, várias outras empresas começam a lançar ingredientes ativos dentro daquele mecanismo de ação. Então é o que a gente fala de busca por patentes. Então você encontra ali, alguém fez uma patente, você começa a procurar o que ficou fora daquela patente e tenta achar se tem algum ativo, se tem alguma coisa algum ingrediente ativo que daria. Então a busca direcionada, eu quero encontrar algo novo dentro desse mecanismo de ação. E o outro, que é essa nova geração que a gente está indo, é entender qual que é a enzima que você quer inibir, o lugar que você quer ou desenhar. A gente fala que é engenharia. Então aí entra uma parte de computacional, de biotecnologia, toda a parte genética, de desenhar algo específico que vai encaixar na onde você quer. Então essa é a busca, ela é bem direcionada. Então você sabe aonde que você quer que o herbicida atua. Então essa é o que a gente fala de futuro. É evolução, né, Murilo? Então, assim, é nítido isso, né, professor? Que a gente viu ao longo desses anos aí, como que a indústria evoluiu, né? Hoje a gente consegue ler um material genético de uma planta, né? E aí, igual você falou, né, a gente consegue buscar o que a gente quer específico, né? Sim, então, existem ferramentas hoje que permitem a gente buscar especificamente ali o que a gente quer. Vai lá no Discovery, e o Discovery é alinhado com o problema. Exato. Antigamente o Discovery era um químico que não sabia nem o que era agricultura. Exato. Que achava que a comida vinha do mercado, né? Que bom que evolui, né, evoluiu que muito, bom que evolui, que a ciência evolui. Exatamente. E um grande ponto, né, que já foi comentado, é a questão da evolução toxicológica. Hoje o público em geral, ele pode ficar muito tranquilo que as novas moléculas, elas são muito mais seguras do que as moléculas do passado, com um perfil toxicológico muito mais interessante, menos agressivo ao meio ambiente, menos agressivo do ponto de vista toxicológico, principalmente menos agressivo do ponto de vista do aplicador lá no campo, perfeito, né? De uma ação correta. Então, isso é uma evolução, né? A gente observa como que a DL50 desses produtos vai aumentando ao longo do tempo aí, né? Então dá mais segurança, né? Essa parte de resíduo, né? Do produto no solo. E é uma coisa que a gente precisa mostrar isso para a população de forma geral, né? A sociedade de forma geral, ela precisa saber que isso está sendo feito, que nós estamos pesquisando, que nós estamos evoluindo. A ciência, né, a agronomia, essa parte dos químicos, ela está evoluindo. Sim. Porque, de certa forma, a gente é muito cobrado por isso, né? Então, quando se fala em defensivos, né, herbicidas em especial, e alguns herbicidas, né, a gente é muito cobrado por isso. O público tem que entender que nós, da agricultura, utilizamos o produto apenas estritamente quando ele é necessário. Né? Se um produto não é necessário, os órgãos regulatórios tiram do mercado. Exato. Nós só temos os herbicidas na atualidade, os inseticidas, fungicidas, nematicidas, em função da essencialidade. Né? Nós não usamos os produtos químicos meramente porque gostamos, eles custam dinheiro. É caro, né? E é caro. Nenhum produtor está saindo, acorda de manhã e fala assim: não tem nada para fazer, vou aplicar um herbicida hoje, né? Não é assim. Agora, é muito importante que os órgãos regulatórios tenham agilidade para prover a agricultura da necessidade, às vezes, de registro rápido de um determinado produto, porque eles são fundamentais. São pragas, são plantas daninhas, são doenças que nós não conseguimos controlar. E se a gente não tiver a ferramenta do manejo químico, nós não conseguimos produzir. A gente vai conversar aqui no MIPD 47, professor, num outro episódio, né? A gente vai tratar exatamente da nova legislação, né? Da nova lei 14.823, se não me falha a memória aqui. Me interessa muito. Que é essa parte regulatória aí que é importante. Mas voltando aqui, né? Nessa parte de inovações recentes, aí, o que a gente tem hoje? Quais são os novos mecanismos de ação, se é que a gente pode falar, né? Dos novos, ou pelo menos o que está para vir, né? A gente sabe que existe um movimento aí
das empresas, né? Cada um ali no seu pipeline ali, né? Que já há novas moléculas, enfim, novos mecanismos de ação. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu vou passar primeiro para você, porque como é muita coisa em segredo, né? Vamos ver o que você pode revelar para a gente. Não precisa falar nome, não precisa, mas o que se dá para esperar algo, né? Não tem problema, a gente já pode falar. Então, assim, só trazendo o histórico, a gente já comentou, mas os últimos mecanismos de ação que foram descobertos são da década de 80, então se a gente pensar, os dois últimos foram HPPD e DOXP sintase, então o último mesmo, clomazone, e aí a gente passou esse tempo sem novos mecanismos de ação, né? Então, para quebrar esses 30 anos, e aí eu falo como FMC, ela descobriu um novo ingrediente ativo com um novo mecanismo de ação. Então, esse ingrediente ativo, a gente pode trazer isso já é público, é o TET-flupirulimete. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, já tem um boletim técnico na internet dele, só que lá vocês vão encontrar como Dodhylex Active. Então, desculpa falar um pouquinho de marca comercial, mas essa não é o nome ainda dele, mas para vocês encontrarem informações, vocês vão achar como Dodhylex Active. O que ele é? Então, ele é o primeiro ingrediente ativo com um novo mecanismo global. Então, a gente fala lá dentro do Agarac Global, tem uma nova numeração para ele, foi colocada uma nova numeração, ele vem dentro do grupo 28, que é a inibição de uma enzima, e ela está muito focada, essa molécula foi descoberta para o cultivo do arroz, globalmente falando do cultivo de arroz. Então, é uma molécula que controla muito bem o capim-arroz e atende todos os quesitos que a gente estava falando. Então, é uma molécula de baixa dose, novo mecanismo de ação, super seletiva e... acredito que é isso, Pedro. E também tem outras inovações de outras empresas, né, também. A FMC tem um excelente pipeline, mas também nós temos, por exemplo, a Bayer está lançando aí até aqui no Congresso, vai ser motivo de apresentação, o Icafolin, né, que é um produto interessante, não é um novo mecanismo de ação, mas é interessante porque ele pertence ao grupo dos inibidores da mitose, que é a trifluralina e a pendimetalina. Só que ele tem uma ação pós-emergente. Até fala, poxa, mas como que um produto do mesmo mecanismo de ação na trifluralina tem ação pós-emergente? Então você vê como são inovações. A Syngenta tem também um produto que está numa fase mais inicial, e isso é uma estratégia interessante. O que eles fizeram? Eles estudaram todas as mutações importantes que ocorre na ACCase, levaram para o pessoal da Discovery e falaram, olha, nós queremos uma ACCase que controle todas essas mutações. E eles descobriram uma ACCase que nas mutações da atualidade, praticamente as mais importantes, principalmente a do Brasil, ele consegue controlar o pé de galinha em pós-emergência, mesmo sendo uma ACCase. E a molécula é interessante, ela atua na enzima de uma maneira que, se uma mutação é de um tipo, ela atua numa posição. Se a mutação é do outro tipo, ela atua em uma outra posição. Legal. Interessante. E temos novos produtos da Sumitomo, principalmente o epirifenacil, na parte aí dos inibidores da Protox. A Urufino também, né, tem novos produtos. Então, praticamente todas as empresas que têm uma dedicação na parte química estão trazendo novidades. Legal falar isso, né? Porque a gente comentou do problema, né? Da demanda por novos produtos. Então, vocês trouxeram aqui essa linha do tempo, né? E agora trazendo que vai vir realidade, vai ser realidade, né? Chegando. E tem coisas novas chegando. E tem um horizonte que a gente poderia falar, daqui nos próximos 5 anos nós vamos ter pelo menos aí uns 5, 6, 7, 8 produtos novos. Você tem essa resposta? Eu consigo falar do nosso, né? O nosso ele está previsto aí nos próximos anos já ter esse lançamento. Então a gente fala que é um lançamento global dele, então está previsto para começar estava agora para 24, então entre 25 e 28 a gente já tem esses lançamentos do ativo. Pensando que ele é uma molécula para arroz, então está bastante focado no mercado asiático, mas a gente tem também globalmente, falando um pouquinho dele, né? Globalmente vai ser a primeira molécula que a gente tem lançamento para todas as regiões, porque ele traz seletividade
se a gente pensa no cultivo de arroz, né, a gente tem variedade índica, variedade japônica, pode ser semeadura direta, pode ser transplantio. Então ele traz essa seletividade, que daí volta um pouquinho dos pilares que a gente estava falando que um produto tem que atender, essa seletividade para todos os métodos que a gente pode ter de cultivo. Alguns pontos que a gente tem de interessante com ele, né? A gente está falando de um novo mecanismo de ação. Então, não quer dizer que todo o mecanismo de ação, mas esse mecanismo de ação, ele não traz resistência cruzada para outros herbicidas. Então, tudo que a gente já tem de planta daninha de capim-arroz resistente hoje na agricultura, ele vai controlar eficazmente. É um herbicida pré-emergente que consegue controlar eficazmente toda a planta daninha de capim-arroz, principalmente, que já tem essa resistência em posse. Não, legal. Nossa, vocês trouxeram muitas coisas interessantes aqui. Dá para conversar umas 2 horas. Então, esse é o nosso ponto, professor. A gente está encerrando aqui o nosso episódio, certo, né? Eu sempre falo que tudo que é bom passa rápido, dura pouco, né? A gente está encerrando aqui, a gente está esgotando o nosso tempo. Mas eu gostaria que vocês fizessem, cada um, por favor, uma consideração final sobre o tema, né? Sobre a importância de novos ativos, novos mecanismos de ação, para a gente encerrar aqui. Tá, então eu vou começar. Olha, assim, é mais ou menos o que a gente já comentou, mas a gente pode tranquilizar o agricultor, porque inovações estão vindo. E a agricultura, ela só evolui com inovações. Ótimo. Coisas novas para resolver os velhos problemas, para facilitar a vida do agricultor. Só que a mensagem é a mensagem que o Agarac passa para todos os agricultores. Tem que ter uma atuação responsável. Não é porque é um herbicida novo, um herbicida fantástico que vai controlar as plantas daninhas que são seus problemas, que você deve usar de uma forma despretensiosa, de uma forma não praticando uma boa prática agrícola. E, finalmente, é importante a gente ressaltar que o herbicida é uma ferramenta. Ele não é a única solução para o manejo de plantas daninhas. O herbicida é uma ferramenta fundamental, mas a boa prática agrícola, o bom cultivo, porque às vezes o pessoal fala, vocês da planta daninha não fala de manejo integrado. Mas manejo integrado, que é o nome do podcast, né? É toda a boa prática agrícola que você fizer. Se você usar uma boa variedade, um bom espaçamento, usar palhada, né? Fazer uma boa prática agrícola, de uma maneira você está praticando manejo integrado de plantas daninhas. E o herbicida não funciona se nós não fizermos um bom manejo integrado de plantas daninhas. Ótimo, professor. Fez o fechamento perfeito. Exato. Murilo, fica à vontade pelas suas considerações. Eu faço do Pedro as minhas palavras, é isso mesmo. A gente tem que pensar nessa longevidade dos ativos. Nada vale a gente gastar tempo, gastar dinheiro para ter novos mecanismos de ação se a gente não usa ele corretamente lá no campo. Então, é o papel do Agarac trazer esse uso responsável dos ativos, e vamos sempre pensar, leva um tempo para acontecer tudo isso, então vamos usar muito bem o que a gente tem hoje disponível no mercado, pensando em novas formulações, está dentro de todas as empresas, otimizar o que a gente já tem. Perfeito. Murilo, onde encontrar as informações então do Agarac, os boletins? O Agarac, ele produz muitos materiais, sim, né? Então, no nosso site, entrem lá, fiquem à vontade, tem bastante material. Vocês podem acessar a gente também via o Instagram. Só lembrando Facebook, aqui para os nossos ouvintes que o Agarac é www.agarac-br, o Agarac é HRAC-br.org. Isso mesmo, perfeito. E também em todas as mídias digitais vocês encontram a gente, LinkedIn, Instagram, Facebook, e lá tem muito conteúdo, então fiquem à vontade para usar o nosso conteúdo aí, que esse é o intuito, levar o conhecimento para o público. E ouçam os episódios também, os outros episódios do MIPD 47, que tem muito conteúdo lá também. Certeza. Professor Pedro, onde encontrar o professor Pedro, né? A gente tem um Instagram, né? @herbtech, né? Se alguém quiser nos contactar, e também temos o nosso e-mail, que é herbtech@herbtech.com.br. Perfeito. Então, novamente, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, professor Pedro, pela presença aqui no MIPD 47 Podcast. Foi uma satisfação muito grande, né, bater esse papo com vocês aqui. Então, trouxe uma tranquilidade muito grande, né, para o mercado, sabendo que tem novos produtos, novas moléculas, novos mecanismos de ação, né, chegando por aí, e que isso vai dar uma sustentabilidade maior ainda para o nosso negócio, né.
que é produzir alimento com qualidade, com segurança. Muito obrigado. Excelente, eu que agradeço. E para vocês, meus ouvintes, telespectadores, até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.